Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Qualidade Sem Filtro. E hoje nós estamos aqui com a Isabela Barbosa, nossa médica veterinária, e ela veio compartilhar um pouco da experiência dela como profissional, e aí ela vai confidenciar como que foi a primeira auditoria que ela passou, sendo fiscalizada pelo Serviço de Inspeção Federal. Eu tenho certeza que nós vamos tirar grandes aprendizados daí, grandes dicas, para que a gente possa sempre trabalhar com a melhoria contínua e servir também como experiência para a gente, né? Então, seja muito bem-vinda, Isabela Barbosa. Geralmente você está ali atrás das câmeras, né? E hoje você está aqui em frente, então queria agradecer, né, por sempre estar dando esse apoio aqui no podcast. E nada mais do que justo eu ter você aqui como a nossa convidada, e eu gostaria que você, para quem não conhece, se apresentar quem é a Isabela na fila do pão. Bom dia, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite novamente. Eu prefiro mesmo estar atrás das câmeras, mas de vez em quando eu venho aparecer aqui. Eu sou veterinária, já sou formada há 3 anos na área. Atualmente eu faço uma pós-graduação na área de alimentos, né, para me atualizar mais, e é isso. Ah, bacana, Isabela. Eu já vou logo de cara. Eu quero saber se você lembra da sua primeira auditoria, em que momento isso aconteceu na sua carreira. Vamos começar, como se diz, pelo começo, né? Conta aí pra gente em qual momento que aconteceu a sua primeira auditoria. Bom, a minha primeira auditoria, eu acompanhei auditorias desde que eu entrei aqui na QualiSafe. Então, sempre eu acompanhava as meninas, mas no começo desse ano eu tive a primeira auditoria sozinha. Foi uma auditoria da fiscalização do mapa, né? Que eu precisei acompanhar sozinha, assim. No começo dá um pouquinho de nervoso, assim, mas deu tudo certo no final. E eu tenho que contar para vocês que quem deu a notícia para ela, imaginem quem foi, quem nos fala. Eu falei, Isabela, você irá precisar acompanhar na verdade ela não vai acompanhar, né? Ela iria representar o estabelecimento junto ao MAPA, e para quem não sabe, o MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então ela estava representando o nosso cliente, que é um laticínio, no qual hoje ela é responsável técnica, e ela que correspondeu ali a todo momento à frente da auditoria. E aí, quando eu te dei essa notícia, Isabela, qual que foi a sua primeira reação, visto que você nunca tinha passado por uma auditoria sozinha? Confesso que a hora que você me falou, me deu um frio na barriga. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Porque eu vou estar sozinha, né? Quando a gente está acompanhada, né? A gente tem uma colega de trabalho, então a gente consegue, às vezes, trocar uma ideia ali junto. Eu falei, nossa, eu vou estar sozinha. A minha sorte também é que eu estava sozinha, mas eu não estava. Então a gente tem uma outra colaboradora que trabalha com a gente, que ela estava muito perto de mim. Então ela falou, até comentou... Não fisicamente, Não né? fisicamente, ela estava remotamente, né? Ela até falou, Isabela, se acontecer alguma coisa assim, você precisa muito da minha ajuda, você me manda uma mensagem. Então, assim, no começo eu fiquei bem nervosa, mas a gente tem que ir, né? A gente tem que encarar esse medo da gente. Já que você falou medo, eu vou aproveitar essa palavra, e o que foi seu maior medo ou insegurança nesse momento? Nesse momento não só do convite da auditoria, mas às vezes no momento da sua carreira, o que mais vinha na sua cabeça à noite quando você tentava dormir e lembrava que tinha auditoria no outro dia? Meu maior medo, acho que é o de todo mundo que vai passar numa auditoria, né? Era a fiscal me perguntar algum ponto específico ou alguma não conformidade específica que na hora eu não saberia responder, ou eu ficaria totalmente perdida. E eu ficava repassando isso na minha cabeça. Todos os PACs, o que tem em cada PAC, o que eu tenho que fazer. Porque se viesse essa dúvida, né, na hora eu não posso virar para o fiscal e falar assim, eu não sei. Porque eu estou representando um estabelecimento, então eu tenho que arrumar a melhor forma, uma resposta melhor para fiscal, para a gente poder sair bem daquela auditoria. É aquela velha frase, um dia eu comentei isso em alguma empresa que a gente presta consultoria, e uma pessoa que, gente, vocês me desculpam, tá? Porque para nome eu sou horrível, mas o rostinho, se eu vejo uma vez, eu não vou esquecer. E a pessoa um dia falou para mim, nossa Maria, um dia você falou isso numa palestra numa empresa e eu nunca esqueci. E realmente eu falo isso, se você tá com medo, inclusive, acho que é o Joel J que fala isso. Acho que eu peguei essa frase roubada de alguém. Não é que vai com medo mesmo, não. Se você está com medo, vai preparado. Então, você estava com medo, mas eu imagino que você, então, se preparou para isso. Sim. Eu já acompanho esse laticínio também junto, né, com a Maria também em visitas. Então, eu já conhecia, basicamente, a história dele e todos os programas de autocontrole que ele tinha. O que eu peguei antes da auditoria? Todo ano a gente passa por essa fiscalização. Então, eu peguei o plano de ação antigo,
Porque quando a fiscal vem, o que ela faz na visita? Ela vai ver novas não conformidades, se tiver, mas ela se baseia no plano de ação antigo, porque ela quer ver se a gente fez todas aquelas não conformidades e se a gente arrumou. Então, primeiro eu peguei esse plano de ação, analisei ele todo, a gente já deixa as evidências separadas, para na hora, por exemplo, se a fiscal fala assim, Isabela, onde que tá isso? Às vezes a gente fica nervosa e não acha na hora, né? Então, a gente já deixa onde está a evidência. Então, por exemplo, a não conformidade está no PAC 1, no item 6, no parágrafo tal. Porque fica mais fácil, porque mesmo que a gente sabe, na hora do nervosismo, a gente é tanto papel que a gente se perde. Então, eu olhei o plano de ação e dei uma revisada nos PACs e nas planilhas. Entendi. Então, essa acho que deve ser a nossa primeira dica, né? Você que vai passar por alguma fiscalização, por alguma auditoria, reveja o último relatório daquele órgão fiscalizador, daquela fiscalização, né? Até porque tem a prazos ali, você pode até ter cumprido os prazos na época, mas no momento que vai sofrer auditoria novamente, às vezes esse prazo expirou, que você se prepara na hora que a fiscal venha perguntar sobre as evidências, porque nada mais é do que você comprovar que a empresa tem a capacidade de atender e de fazer as ações que ela mesma propôs, que ela tem organização, porque imagina, você está passando por uma fiscalização, por uma auditoria, o auditor fiscal chega e vai ver os mesmos problemas, as mesmas não conformidades e pior, o plano de ação que você propôs, você não conseguiu atender ou atendeu parcialmente. Então, realmente, eu gosto muito de trabalhar com isso, Isa. A gente sempre fala muito aqui, eu bato muito nessa tecla, né? Do plano de gestão, faça a gestão do seu plano de ação, estraga ele ali consigo e principalmente, quando vai passar por uma auditoria ou fiscalização, já deixe os documentos dispostos ali, né? Separados, para que quando te pedir também você já tá ali, agiliza. Mas isso eu aprendi foi com você mesmo. Quando eu passei para auditoria com você, eu vi que é muito mais fácil a gente já deixar separado. Porque são muitos documentos, né? Normalmente são 2 dias de fiscalização. Ou um dia inteiro, né? Então a fiscal tem que ver todos os programas de autocontrole. Então, quando você deixa separado, eu acredito que a fiscalização vai mais rápido também. Isabela, mas mesmo você ter se preparado, mesmo você ter vencido esse medo, teve algum momento nessa primeira auditoria sua que você pensou, ixi, agora deu B.O., complicou, não sei o que eu faço? Teve uma não conformidade que a fiscal pegou bem na hora, né? E ela chegou para mim e simplesmente falou assim, Isabela, resolva. Você não precisa me dar a resposta agora, mas você pode me dar até o final do dia. Mas até eu ir embora, eu preciso de uma resposta dessa não conformidade. Na hora, gente, deu um frio na barriga. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí, o que eu fiz primeiro? Eu falei, não, eu vou descer lá no Laticínio e vou conversar com a operadora e ver o que aconteceu. Então, eu desci lá na produção, conversei com a operadora, porque ela tinha acompanhado um certo procedimento. E ela me explicou como que foi feito, tudo certinho, entendi, e nesse meio tempo eu consegui ir raciocinando até voltar para a fiscal. E aí eu entrei de novo no PAC, né, que era específico dessa não conformidade, porque normalmente lá a gente já deixa umas ações preventivas dele. Fui ver se já estava descrito no PAC, e já estava descrito no PAC. Então, assim, ele ajudou eu reformular a minha ideia e apresentar uma proposta para a fiscal. Entendi, então você foi lá, foi constatar o que havia acontecido e um bem bolado ali de corrigir, né? E depois que você passou por esse processo de auditoria, você percebeu que você se equivocou em algum momento, uma questão de opinião, ou você imaginou algo que era errado sobre esse processo de auditoria? Você teve ou não? Tudo que você pensou realmente foi convergente ao que você imaginava? Não, eu achava que... Eu já tinha acompanhado outras auditorias, mas acompanhada, né? Mas sozinha eu achava que o desafio, que eu ia ficar mais perdida do que eu fiquei. Eu acho que como eu estudei um pouco antes, me preparei um pouco antes, e eu tive, assim, eu posso falar que é um privilégio, porque essa fiscal em específico, ela sempre foi, ela é muito educada, se você não entende, ela te explica. Então, assim, eu também tive esse privilégio de não pegar um fiscal tão rígido nas palavras e nos atos. Então, às vezes eu falava, X pessoa, né? Eu não tô entendendo esse ponto. Ela sentava do meu lado e falava assim, olha, eu preciso disso, disso, disso. Então, assim, não foi como eu imaginava. Eu acho que a maioria das pessoas acham que a fiscalização, seja do mapa, da vigilância, ela vem para julgar o estabelecimento que está ali, né? Mas eu acho que, na verdade, a gente tem um terceiro olho ali, porque a gente tem o olho da consultoria, o olho do proprietário. E quando o fiscal vem, ele vem normalmente para apontar coisas que a gente não viu. Então, eu acho que tudo que ele aponta, a gente tem um aprendizado nisso. Entendi. É por isso que eu vou aproveitar para falar, abrir um parênteses aqui sobre a conduta durante a auditoria, né?
Porque às vezes a gente está nessa roupagem de ser fiscalizado e às vezes a gente também vai fazer uma auditoria interna, que é essa tratativa com as pessoas, né? Porque tem fiscal que às vezes deixa mais nervoso que deveria ficar a situação, deixa uma situação mais pressionada e aí não tem uma auditoria com êxito, nem tanto para quem está fiscalizando, tanto quanto para a empresa. Então, quanto melhor você deixar ali o ambiente, é lógico também que você, como sendo auditado, você pode sim contestar, você pode trocar ideia, mas de uma forma educadamente. Então, eu vejo que tudo é uma forma de como você se porta também durante a auditoria, né? E qual que foi, então, Isabela, o seu maior aprendizado agora, a questão profissional? O que você aprendeu com essa auditoria? Eu acho que quando a gente pega, assim, a primeira auditoria, eu aprendi a controlar um pouco o meu emocional. Porque, querendo ou não, por mais que você conhece os processos e sabe, a gente sabe que tem falhas dentro da produção ou dentro do próprio proprietário, porque na consultoria a gente leva o que é certo, a gente sabe que nem sempre eles seguem o que é certo. E quando vem a fiscalização e eles batem nesse ponto, eu acho que a gente também tem que entender e saber lidar, por exemplo, ele chega assim e fala, Isabela, a fiscal me falou isso e eu não fiz. Só que a gente tem que saber explicar e eu acho que ter comprovado também. Não, eu te expliquei, falei todo o processo, eu te falei que isso poderia acontecer, para ele basear também o que a gente fala no Abelbeira, porque muitas vezes os proprietários, né, eles só pegam o que os fiscais fazem. Então eu acho que a gente saber lidar com isso é um aprendizado. Eu aprendi que controlar a emoção, estudar antes, é igual a sua frase, eu levo ela pra vida, nunca ir despreparada, pelo menos saber o mínimo possível. E eu acho que isso ajudou bastante. Mas quando você fala do proprietário e do fiscal, você quer dizer, eu não entendi muito bem, você disse que você tem que respaldar as recomendações? Respaldar. Ah, entendi, porque às vezes no momento da auditoria o cliente ou a empresa fala, eu não sabia. Isso já foi dito várias e várias vezes. Já foi recomendado. Isso, a gente normalmente aqui na empresa a gente faz relatório, então a gente deixa tudo escrito e pede a assinatura do proprietário, para ele não ocorrer isso, porque às vezes o fiscal pede uma coisa que você está pedindo há meses. Então você está falando. E às vezes até se respaldar também como responsável técnico, né? Porque às vezes o responsável técnico está na indústria, ele está vendo problemas, seja indústria, seja uma empresa, enfim, e às vezes a empresa, por um momento de decisão ali até administrativo, de recurso, não faz o que deveria. Então, é importante você se respaldar dessa forma. Entendi. Isabela, então a gente pode dizer que agora, né, já estreou, já passou pela auditoria, agora você já ganhou autoconfiança, que eu acho que é o principal, né, que a gente tem que se permitir correr esses riscos, já participou de várias auditorias depois dessa. Qual que seria a sua indicação, a sua conselho para quem vai passar pela primeira auditoria, ou para quem está entrando nesse universo, está sendo auditado, principalmente pelo que você falou, que eu acho que é muito bacana, não deixar isso interferir no emocional da pessoa? Qual que seria uma dica aí, o que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo também? Eu acho que o emocional sempre pega, independente se você está preparado ou não. Passo toda vez para a auditoria e sempre vem aquele fiozinho na barriga, mas eu acho que a cada vez que a gente vai passando, a gente consegue aprender a conduzir melhor. E eu acho também que a gente nunca deve levar o que o auditor fala para o pessoal. Porque ele não está querendo falar que o seu serviço está errado ou que é um ponto... Não é um pessoal seu, é algo que ele viu dentro da indústria. Então, às vezes, a gente não ficar também remoendo. Então, às vezes, a gente fica... Nossa, naquela auditoria podia ter sido diferente. Então, a gente pegar o que ele fala para tentar melhorar na próxima. Perfeito nunca vai ser. O fiscal, eu falo para os proprietários, ele vai achar alguma coisa. Não tem como a gente ser perfeito em tudo. Mas é a gente, na hora que ele falar e apontar a não conformidade, eu acho que a gente tem que saber, bom, vamos respirar. Vai ter uma forma da gente sair. Então, eu acho que é isso. Eu acho que para a primeira auditoria, estudar sempre, conhecer muito bem o estabelecimento e um pouco mais tranquilo. O nervosismo sempre vai ter. Perfeito. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também vive os desafios da qualidade no dia a dia. E lembre-se, qualidade não é só norma, qualidade também é decisão. Muito obrigada, Isabela. De nada. Até mais. Tchau, tchau.